Abramos a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. 1 Reis, no seu capítulo 13. É um texto um pouco longo, mas bastante proveitoso para o nosso ensino, aquilo a respeito do qual o Senhor quer de nós. Obediência à sua palavra. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 13. Na Bíblia Coinário, por volta da página 327. Então diz assim a palavra do Senhor. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. E disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-na a seu pai. E perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? E mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Abardaram-lhe o jumento, e ele montou. E se foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. E tornou-se-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais.
Depois de o profeta a quem fizera voltar houver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão pararam junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta o que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós queremos pedir nesse momento que o Teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores Sagrados, fale ao nosso coração a respeito da Tua Palavra, Senhor. Que possamos, as nossas mentes ser esclarecidas para a compreensão do texto e que as nossas vidas sejam transformadas por intermédio da Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o rei Salomão, como é sabido, nos dias do seu reinado, ele não andou em todos os caminhos como andara seu pai Davi, esse que era homem segundo o coração de Deus. Mas ele desobedeceu ao Senhor, casou com mulheres estranhas, casou com povos estranhos, e com esses casamentos o coração dele se pendeu para a idolatria vinda com essas mulheres. Então ele adorou deuses estranhos como Astarote, os deuses do Sidônio, deuses de outros povos, vários desses deuses. E como consequência da sua idolatria, Deus falou que traria um mal sobre o reinado de Salomão. Então, nos dias de Salomão, um dia ele estava terraplanando ali na cidade de Davi, e ele viu um homem ali, um jovem valoroso, por nome Jeroboão. E ele pôs esse jovem por chefe sobre os trabalhos forçados da casa de José. Um dia Jeroboão andava pelo caminho e se aproximou dele o profeta Aías. Aías tinha uma capa nova, então ele se aproximou de Jeroboão e pegou a sua capa nova e rasgou em 12 pedaços. E deu 10 pedaços da capa a Jeroboão e disse: assim Deus vai entregar para você as 10 tribos de Israel. Mas Deus vai permanecer com uma tribo vai ser preservada, a tribo de Judá, por amor de Davi, porque Salomão não foi fiel ao Senhor. Isso está lá descrito no capítulo 11 de 1 Reis. Então, logo que o rei soube o que estava acontecendo, que esse profeta profetizou que Deus ia fazer de Jeroboão o novo rei, Salomão tentou matá-lo. Então ele foge e vai para o Egito. E logo que Salomão morre, um dos seus filhos, Roboão, assume o trono. Então, naquele momento, ocorre a divisão do reino entre o reino do norte e reino do sul. Então, logo após a morte de Salomão, vão avisar a Jeroboão que agora Roboão, filho de Salomão, é o novo rei, e vão atrás dele.
E como ele é o porta-voz ali do povo, vão até Roboão dizer, né, se ele vai continuar da mesma política que foi o pai dele, a qual governou com jugo pesado ao povo ali de Israel. E Roboão toma conselho com os jovens e fala, né, que o jugo dele será mais pesado do que foi o jugo de Salomão. Então, naquele momento, há uma revolta. Então, as 10 tribos ficam agora sob liderança de Jeroboão. Então, naqueles dias, agora é o reino dividido, reino do norte, a qual tem como rei a Jeroboão, e o reino do sul, a qual tem por rei a Roboão, e a capital é Judá, é Jerusalém, o reino de Judá. Então ficou reino de Israel e reino de Judá. Um certo dia, o Jeroboão pensou consigo, como havia festas em Jerusalém, ele pensou, pode ser que o povo, quando descer a adorar ao Senhor em Jerusalém, pode o coração do povo querer voltar a ser governado por Roboão. Então ele tomou conselho com seus anciãos, a qual chegaram a um acordo. Que tal fazermos 2 bezerros de ouro? Um vai ficar no local estratégico, os 2 no local estratégicos, um em Dan e outro em Betel. E vão dizer ao povo, esses são os deuses que vos tiraram da terra do Egito. Algo que os irmãos já conhecem e algo que o povo de Deus também já conhecia. E assim fez Roboão, fez esses 2 bezerros e trouxe a idolatria para o reino de Israel. Estava ali Roboão prestes a queimar incenso perante esse bezerro de ouro, e eis, o versículo, capítulo 13, versículo 1, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. A Bíblia não dá qualquer informação de quem seja esse homem, só dá a localização, a naturalidade dele, que ele veio de Judá, ali do reino do sul, e veio até Betel. Não menciona o nome deste profeta. E ele vai lá. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor. Aqui também uma coisa bastante interessante. Já que Jeroboão estava ali à frente do culto idólatra, outra coisa bastante interessante que ele fez, que está descrito ali no capítulo 12, nos versículos antes do capítulo 13, que ele também mudou também os dias de festa. Por exemplo, tinha festas ali dos tabernáculos, que era no 15º dia do 8º mês, então ele mudou para o 15º dia, era 15º do 7º mês, ele mudou para o 15º do 8º mês, a seu bel prazer, como é descrito no texto bíblico. E ele também instituiu sacerdotes pessoas que não eram levitas. Então o Senhor instituiu que somente pessoas consagradas ao serviço sagrado seriam levitas, descendentes de Levi. E ele escolheu pessoas das outras tribos de Israel que não eram levitas. Então ele fez um culto misturado, um sincretismo religioso, escolheu os sacerdotes conforme a sua, como diz o texto, a seu bel prazer, totalmente desrespeitando as ordens e os mandamentos do Senhor. E surge esse profeta de Betel, que vai até Betel e profetiza contra o altar. Olha que interessante, ele diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Então ele faz uma profecia que vai se cumprir 300 anos depois. Uma coisa bastante interessante também nessa profecia, a qual ele já dá o nome desse rei, desse descendente de Davi, que seria Josias. E Josias vai aparecer 300 anos
depois. Os irmãos lembram de Josias. Josias é daquele momento a qual é achado, né, o livro da lei por Ilquias. Então eles dizem, achamos o livro da lei. Aí começam a observar o livro da lei e começam a ver que o culto estabelecido ali, que eles estavam adorando, estava totalmente diferente do culto do Senhor. Então ele vai fazer uma reforma espiritual. Então há uma reforma no culto, na política, em todos os aspectos. Então é derribado os altares e toda a idolatria a qual havia entre o povo, porque eles obedecem e observam o livro da lei. E ele dá o profeta, esse profeta que vem de Judá, deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, olha, ele profetizou a respeito do altar. Então, para concluir que aquela profecia é vinda de Deus, ele diz, e esse é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Então, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Então, que se prenda esse profeta aqui que está profetizando contra o altar. Mas naquele momento, a mão do rei, que ele estendera a mão contra o homem de Deus, se secou. E ele já não podia mais recolher a mão. De uma forma que secou ali a mão, os ossos, os nervos dele, ele não podia mais recolher a mão. E naquele momento, o versículo 5, o altar se fendeu. Então racha o altar e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal de que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então se cumpriu realmente, provando que aquele profeta era um homem de Deus. E cumpriu-se a palavra que ele dissera por ordem do Senhor. Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus, implora a favor do Senhor, teu Deus. Outra coisa interessante. Os irmãos lembram que eu falei que um profeta se aproximou de Jeroboão, um profeta chamado Aías, e disse que ele seria rei, porque Salomão não andou nos caminhos do Senhor. Então Deus escolheu ele ali para estar à frente do seu povo, porque aquela divisão foi por vontade do Senhor, em consequência da idolatria. Quando o povo desobedece a Deus, quando o povo volta as costas para Deus e começa a adorar outros deuses, então a consequência muitas vezes é terrível. E Deus fez com que isso acontecesse para mostrar para o povo que eles estavam em discordância com as ordens do Senhor. Nós lemos os 10 mandamentos e vimos que é terrível ofender a Deus adorando um outro ídolo, adorando uma outra, algo que não seja o Senhor. E agora aquele homem ali, a qual Deus deu o encargo de 10 tribos, a liderança de 10 tribos de Israel, ele já estava tão desviado dos caminhos do Senhor, que no momento dele clamar ao profeta, para que o profeta venha interceder ao favor de Deus para ele, ele diz, implora a favor do Senhor, o teu Deus. Ele nem mais reconhecia que Deus era dele também. Já não tinha mais ligação com Deus de Israel. E ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, mas Deus ainda, por sua misericórdia, ainda mostra do seu favor aos homens de coração obstinado, homens que esquecem dos mandamentos do Senhor, homens que se esquecem do Senhor. E disse o rei, versículo 7,
E disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. O profeta, ali a respeito do pedido do rei, ele foi bastante resoluto em mostrar a fidelidade ao Senhor. Então é um profeta que é demonstrado que ele tinha uma força de vontade de obedecer ao Senhor. Então o Senhor chamou ele ali das terras de Judá, mandou que ele fosse até Betel, pregasse ali contra a idolatria existente, ele foi. Agora tem a atitude do rei que chama o profeta que venha para sua casa. Nós não sabemos qual era a intenção do rei, se é ter, já que ele viu um milagre ali, ele profetizou, algo aconteceu, o altar se fendeu, se derramou a cinza, como o profeta tinha dito, a mão do rei se secou e depois a mão voltou, foi restabelecida. Não sabemos se ele queria ter o profeta para si, para que ele tivesse, talvez, por achar que tinha poderes mágicos nesse profeta. Nós não sabemos qual era a intenção, mas o profeta ele foi resoluto em não aceitar. E por que ele não aceitou? Porque o próprio Deus tinha dito que ele não deveria fazer tal coisa. Muitas vezes, meus irmãos, o você aceitar, comer, beber naquele lugar significaria que você estava em concordância com aquele reino idólatra. E Deus não queria que aquele profeta provasse nada daquele local. E até fez com que ele nem pelo caminho pelo qual ele veio, ele deveria voltar, ele deveria continuar o seu caminho. E assim ele fez. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então ele recusou até mesmo ali a metade da casa do rei que foi oferecido para ele. Nem comeu pão, nem bebeu água, por ordem do Senhor, que eu não devo fazer estas coisas neste local. E a cidade de Betel é bastante interessante, porque foi ali onde Jacó teve aquele sonho, onde ele viu uma escada, onde os anjos subiam e desciam. Ele chamou aquele local, que era antigamente Luz, ele chamou de Betel, que é a casa de Deus. Então o local que era outrora a casa de Deus, agora estava ali contaminado pela idolatria. Agora aparece no texto um outro personagem. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. O texto é dito que é um profeta velho por causa da idade. Ou talvez poderia alguém argumentar, porque as profecias deste profeta, ele já não profetizava mais, né? Então, dá a ideia de alguém já idoso, que tinha já terminado o seu trabalho, alguém aposentado. E vieram os seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei e contaram-nas a seu pai. Imagina aquela cena. Olha, pai, olha o que aconteceu. Veio um profeta lá de Judá e ele profetizou contra o altar lá em Betel, diante do rei, que o rei ia queimar incenso perante ali o seu bezerro, o bezerro de ouro, e ele clamou contra o altar, que o altar ia se fender, e ele clamou ainda dizendo, profetizou que os ossos se queimariam, os ossos daqueles sacerdotes iam ser queimados ali naquele altar. Então o rei mandou prender aquele homem de Deus, mas o profeta, ele deu um sinal que o altar ia se fender e a mão do rei seria então ressecada naquele momento. Então o rei pede para que o homem venha orar e clamar a favor dele, e naquele momento o profeta ora e a mão do rei é restabelecida. E o rei promete até metade da sua casa, os seus bens para o profeta, mas o profeta se recusa, que não deveria beber água, nem comeria pão e nem estaria mais por aquele caminho, era para continuar por outro caminho. E os filhos desse profeta velho recontam isso ao seu pai.
Versículo 12, perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? E mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho que foste. E tornou-se-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Aquele profeta velho vai até o profeta que estava ali descansando debaixo do carvalho. Possivelmente, meus irmãos, depois de todos esses acontecimentos, algo que nós devemos notar nesse profeta é que ele deveria estar muito faminto, sedento, cansado. Ele não deveria comer ali, naquele local, para não ser cúmplice das obras iníquas. Lembra do texto de Efésios? Que não sejamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, se visse ele comendo, comungando ali, associaria que ele estava em concordância, o homem de Deus estava em concordância com aquilo que era feito ali em Betel e com o reino ali de Jeroboão. Mas ele foi resoluto, não aceitou ali comer e beber água, mas agora possivelmente ele já estava num estado de fraqueza. E aparece esse profeta velho dizendo, aí nesse momento há uma forma de identificação. Ele se aproxima do profeta de Deus e diz, eu também sou profeta como você. Vem para minha casa comer pão, beber água. Mas o profeta disse, não, porque assim me disse o Senhor que eu não devo comer pão nem beber água, mas voltar por outro caminho. Aí o profeta diz, mas um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar para sua casa, para que ele coma pão e beba água. E diz o texto, porém, mentiu-lhe. Então esse profeta velho, ele conta uma mentira ali para o profeta. O que nós percebemos nesse momento, o profeta era forte na sua força. Ele recusou ali o pedido do rei. Então ele tinha força de vontade em obedecer ao Senhor. Mas era alguém que era fraco na sua percepção espiritual. Ele estava ciente de que não deveria fazer aquilo, mesmo que o seu organismo estivesse fraco, faminto, sedento, cansado, ele deveria cumprir a vontade do Senhor e não aceitar, mesmo que um profeta aparecesse e dissesse que um anjo de Deus apareceu e ele deveria comer. Porque a palavra do Senhor foi fiel e a palavra de Deus não voltaria atrás. Deus não se arrependeria daquilo pelo qual ele comissionou esse profeta, que tirou ele lá de Judá e levou até Betel para pregar contra a idolatria que havia naquele local. Então, antes de nós, muitas vezes, condenarmos a atitude desse profeta, nós, muitas vezes, meus irmãos, tentamos e somos diligentes em obedecer ao Senhor, só que aparecem algumas circunstâncias, nosso estado de fraqueza, e aparece um profeta velho na nossa vida e vem pedir para nós
desobedecermos ao Senhor. Na nossa trajetória cristã, nós encontramos um profeta velho, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja no nosso bairro, ou até mesmo dentro da nossa casa aparece alguém. Para que você vai cumprir isso do Senhor? Olha, isso é coisa retrógrada. A sociedade evoluiu. Para que você vai obedecer ao Senhor? Para que você vai respeitar a sua esposa? Tem tanta mulher para ir, olha só. Para que você vai ser fiel ao Senhor na declaração do imposto de renda? Você pode fazer uma mutreta, você vai ser bem sucedido nisso. Muitas vezes nós encontramos um profeta velho. E sabe o que é pior, meus irmãos? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos o que Deus requer das nossas vidas. Nós sabemos quais são os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus exige das nossas vidas. E muitas vezes deixamos nos persuadir por um profeta velho. Lembram ali do Jardim do Éden? Deus tinha dado a ordem que não deveria comer daquele fruto, de toda a árvore do jardim poderia comer. E aparece uma serpente e diz: é certo que não morrerás. O próprio Deus tinha dito que se comesse morreria. Mas a mulher deu ouvidos à serpente. Deus disse ao profeta: em Betel, você não deve comer, beber ou ficar nesse local. Você deve ir por outro caminho. Não quero você associado a esse local. Mas aparece um profeta ali, velho. Olha, um anjo de Deus me disse que você deve vir para minha casa e comer. Versículo 19. Então voltou ele e comeu em pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que o dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Olha o que acontece, meus irmãos, naquele momento que ele está ali, em desobediência ao Senhor, comendo pão e bebendo água, Deus usa o profeta velho. E diz: assim diz o Senhor, porquanto você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardaste os mandamentos do Senhor Deus que te mandara, antes voltaste, comeste e bebeste água no lugar que eu te dissera, que ali não comerás pão, nem beberás água. Não sabemos muitas vezes qual era a intenção desse profeta velho. Nós sabemos que ali foi próprio dele, quando os filhos dele relatam o que acontecera, procurar ali o profeta e oferecer água, mesmo o profeta dizendo que não deveria fazer essas coisas. Então o profeta desobedece e agora Deus usa um profeta velho. Uma vez um discípulo do Senhor, chamado Pedro, o Senhor Jesus, ali nos seus últimos momentos, dando instruções aos seus discípulos, ele disse que Pedro negaria: não, Senhor, de forma alguma eu vou te negar. E ele fala: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Passados aqueles momentos,
Jesus estava ali no jardim e vieram os homens prender Jesus. E o que Pedro faz? Ele pega da espada e corta a orelha ali de mal. Uma atitude de proteger o Senhor Jesus para que nem o mal acontecesse com Cristo. Algumas horas depois, uma mulher veio: olha, eu sei que você era um dos deles. Eu não sei do que você está falando. Olha, pelo teu sotaque você ali estava com Jesus. Eu não conheço e nunca vi tal homem. Olha, o teu próprio jeito de falar denuncia que você é um deles. Eu não conheço, eu já falei. Naquele momento, o galo canta. Alguém que estava resoluto em cumprir e proteger ao Senhor Jesus, proteger a reputação para que não prendesse ao Senhor Jesus, mas naquele momento que prenderam, ele já negou que nem conhecia. Nós também, meus irmãos, muitas vezes nós podemos defender a Deus quando o nome de Deus é defamado, nós podemos ser diligentes em cumprir mandamentos do Senhor, mas há alguns momentos das nossas vidas que um profeta velho vem envergonhar a nós. Não é você o crente? Por que você fez isso se você sabe que o crente não deveria fazer isso? Não é você o crente? Por que você está aqui nesse lugar? O povo de Deus não vem aqui. O que você está fazendo aqui? E muitas vezes nós somos envergonhados, porque Deus usa até mesmo essas pessoas para fazer o crente reconhecer que quem ele é, que ele é uma pessoa de Deus e não deveria estar muitas vezes em tais lugares ou fazendo determinadas coisas. Depois que o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão, versículo 23, e bebido água, abordou para ele o jumento, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Nós não sabemos porque Deus foi tão, de certa forma, rígido com esse profeta. Uma coisa que nós sabemos, meus irmãos: se nós somos pecadores e erramos constantemente, Deus tem preservado as nossas vidas, é pela sua misericórdia. Uma certa feita, sabe o que aconteceu? Lá nos dias de Jesus, Pilatos, ele matou alguns galileus e ofereceu em sacrifício o sangue desses galileus. E as pessoas começavam a perguntar: será que eles eram mais pecadores do que todos os outros que aqui há ali em Israel? E Jesus diz assim: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre quais desabou a torre de Siloé e o matou eram mais culpados de todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse texto está lá em Lucas capítulo 13. Então ali, Pilatos matou algum galileu, ofereceu em sacrifício o sangue deles. Depois desabou uma torre lá em Siloé, matou 18 pessoas. E as pessoas perguntariam: será que eles eram mais pecadores do que os outros? E Jesus disse: eles não eram. Mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Se Deus tem preservado a nossa vida até este momento, meus irmãos, é pela sua graça e pela sua misericórdia.
Versículo 25. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai o jumento. E eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. O Senhor Deus dissera que o cadáver dele não entraria no sepulcro dos pais dele. Na cultura hebraica, na cultura do Oriente Médio, a maior desonra e vergonha para o homem é não ser enterrado com os seus pais. Quando nós lemos nos textos de 1 Reis, Samuel, Crônicas, nós vemos a respeito dos reis, e descansou e foi enterrado juntamente com seus pais. Isso é um símbolo e um sinal de honra para aquele rei, estar ali, os restos mortais dele, juntamente com os seus pais. Então Deus ali, numa atitude de punição por terem desobedecido, disse que ele não seria sepultado juntamente com os pais dele. E o leão ataca o homem, o jumento, só que ele não despedaça o homem e nem o jumento. Ele pega, depois de matar, ele vai preservando para que outras feras não viessem para devorar o corpo ali do homem de Deus. Até mesmo, meus irmãos, a atitude do Senhor de misericórdia para com o nosso corpo, que ainda morto, é preservado e guardado pelo Senhor para o dia da ressurreição. E a esperança de todo crente é essa, a respeito do seu corpo, ter o corpo redimido. Ali fez o Senhor com que guardasse o corpo ali do homem, do profeta de Deus. Versículo 27. Então disse a seus filhos: abardai-me o jumento. E eles o abardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. E assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. E depois de haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, e ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Os irmãos, abram a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 23. Algo que aconteceu 300 anos depois, confirmando a palavra do Senhor pelo seu profeta. Então, 2 Reis, capítulo 23, versículo 15, diz assim: também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. E olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou segundo a palavra do Senhor que apregoara ao homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? E responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel.
E Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. E assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Esse profeta que viera de Samaria é o profeta velho. Então, Deus, de certa forma, foi muito rígido ali com o profeta, permitindo que ele morresse atacado por esse leão. Mas o texto da palavra de Deus diz que ele era o profeta de Deus. E Deus, de uma certa forma, honrou ainda o seu túmulo, o seu sepulcro, ainda que não tenha ali sepultado juntamente com os seus pais. E Josias, quando faz a reforma ali espiritual no reino ali de Judá, ele manda destruir todos os postes ídolos e os altares. Ele aí preserva, ele vê aquele túmulo e pergunta de quem é, e informam que é a respeito deste homem que há 300 anos atrás profetizou contra aquele altar, e cumpriu, porque todos os ossos ali daqueles profetas falsos foram ali queimados e violados os seus túmulos e ali profanados. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus também de misericórdia. A cada dia das nossas vidas, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nós aprendemos a respeito de um homem de Deus, de um profeta que falou as palavras do Senhor, profetizou, se enfrentou até rei, mas desobedeceu ao Senhor ouvindo um profeta velho. Que nós, meus irmãos, sejamos diligentes. Muitas vezes Deus nos disciplina, e a palavra de Deus diz que para a disciplina que nós perseveramos, porque Deus nos trata como filhos, e não há filho nenhum a qual o Pai não corrige, e nós, por sermos filhos de Deus, somos também corrigidos pelo Senhor. E devemos ser diligentes, meus irmãos, a sempre ser fiéis ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Nós aprendemos que era um profeta forte na força de vontade, mas era fraco na percepção espiritual. Que Deus nos ajude, meus irmãos, na nossa trajetória cristã, sempre ser fiel ao Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, e que Deus nos conceda a cada dia, se errarmos, arrependimento, e nos conceda da sua misericórdia.